Nesta noite feliz, decisão. Alô, meu irmão, meu amigo, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Quero convidar vocês agora para que a gente possa meditar numa realidade que Deus nos revela muito grande. Realidade essa que muitas vezes nós ignoramos sobre a consequência das decisões do homem. E essas consequências que será para a eternidade, não é? As consequências aqui são muito leves. Mas a consequência mais terrível que o homem vai sofrer pelas suas escolhas pelas suas escolhas não sendo dentro das ordenanças de Deus, da direção de Deus, o homem vai sofrer consequências muito terríveis na eternidade. Então vamos falar sobre isso, a consequência que o homem vai sofrer por não dar ouvido à palavra de Deus e por não se submeter à direção do seu Criador e andando contrário às ordenanças de Deus. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que é a nossa base, que é o nosso guia, né? Que é o princípio da onde nós fazemos os nossos sermões, mostramos a verdade, né? Contestamos, né? Os ensinos errados, é a palavra de Deus. E todo o entendimento que nós temos hoje da vontade de Deus, nós temos esse entendimento dirigido pela palavra, né? Dentro dos princípios da palavra. Eu tenho muito cuidado em prezar a palavra de Deus, tanto é que essa palavra eu busco cada dia mais conhecer como ela me ensina a me proceder, para que eu não venha a ser reprovado, né? Ensinando a palavra e andando contrário a ela, ensinando os outros a salvação e eu mesmo perdendo a minha. Então eu sigo o conselho que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti primeiramente, a minha pessoa, e aos que me ouvem, aqueles que derem ouvido à palavra que eu estou levando. Então, primeiro, cuidado com a minha vida espiritual. Não adianta eu estar pregando, louvando, eu estar orando e as pessoas sendo curadas. Não adianta eu estar mostrando que sou homem de Deus e não vivendo a palavra de Deus e aproveitando só isso e tendo prazer só nisso. E não cuidando da minha vida espiritual, da minha comunhão com Deus, que o mais importante é a minha vida espiritual com Deus, é o meu compromisso pessoal com Deus. Eu tenho que prestar atenção nisso, para observar quando eu estou vulnerável, quando eu estou variável, quando eu estou perdendo a alegria da salvação, quando eu estou me desviando do Senhor, quando eu estou dando margem ao pecado, quando eu estou deixando-me seduzir para o pecado, quando eu estou vivendo para o pecado. Eu tenho que estar vigiando em tudo isso na minha vida. Quando eu perco o interesse nas coisas de Deus, eu tenho que estar vigiando nisso para manter minha vida acesa, para estar firme, sempre constante, sempre abundante na direção de Deus, na vontade de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, a minha vida. Então, vamos ler a palavra, que é por onde nós tiramos todos os nossos pensamentos, nossas afirmações, nossas conclusões da palavra de Deus, não é? Que essa é a palavra que bem-aventurados serão aqueles que nela andar e que ela praticar. Lá no livro de Gênesis é o princípio, não é isso, irmãos? O princípio, né, ali de tudo, Gênesis quer dizer princípio. No capítulo 2, no versículo 16 e o 17, nós podemos ver aqui Deus estabelecendo ao homem o direito de decidir e de escolher, não é? Deus estabelecendo ali o livre-arbítrio. A Bíblia não tem esse nome livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é uma palavra que quer dizer direito de escolha, onde o homem tem a liberdade de tomar decisões e escolher o caminho que ele quer, a vida que ele quer, né? A direção que ele quer seguir. E Deus aqui, ele coloca o homem puro, santo, perfeito. O homem não tinha pecado ainda. E ele dá ao homem agora uma orientação para o homem permanecer com essa vida santa, perfeita e agradável na presença dele. E Deus adverte ao homem agora para que ele não tome caminhos, nem direções, nem faça a escolha que vai tirá-lo
dessa vida, dessa comunhão com Deus. Então convido você para a gente entender isso aqui, não é? É aqui onde a gente pode, já quero falar de imediato nisso, que eu bato muito contra esse falso ensino da predestinação fatalista, por decreto de Deus incondicional, onde dizem, esse ensinamento, as pessoas dizem que ensinam que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, e o homem já está predestinado de antemão, não importa mais o que ele decida, o que ele faça, o que ele deixe de fazer. Isso é uma doutrina herética, é uma maldição para a igreja, tá certo? Porque esse texto, esse princípio, essa verdade revelada na palavra de Deus aqui, logo no princípio, antes da queda do homem, já quebra toda essa doutrina, já desfaz todo esse alicerce e coloca por terra esse entendimento, essa linha de pensamento doutrinária da predestinação fatalista, por decreto incondicional de Deus, tá certo? Então, aprende isso aí para você não ser levado por esse ensino, senão você vai se perder, meu irmão. Olha o que Deus diz a Adão com a sua mulher, não é? Olha a direção que Deus dá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17. Vou ler para você a palavra de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que Deus avisa e dá certeza. Certamente morrerás. Deus diz ao homem, Deus dá ao homem aqui uma orientação. Deus orienta o homem para permanecer com a vida que Deus oferece a ele de perfeita, uma vida abundante, uma vida sem falta de nada, uma vida gloriosa na presença de Deus. E Deus adverte o homem para não tomar direção, não fazer escolha que venha fazer ele perder essa vida. Está aqui. E a gente pode ver aqui dentro disso, irmãos, que a consequência da desobediência do homem para com o seu Criador, ela é inevitável. Ela não vai deixar de vir. O homem pode estar vivendo em transgressões e desobediência agora e não acontecendo nada. E ele pensando que, por não estar acontecendo nada agora, pela vida dissoluta dele, desobediente a Deus, e muitas vezes ele achando que está até melhor, bem, o diabo engana ele e leva ele cada vez mais para distante de Deus, dentro desse entendimento que ele tem. Porque a questão de obedecer a Deus, ela não depende da situação que nós vivemos hoje. Se tem tudo, ou se está faltando, se está com saúde, ou se está doente. A questão de obedecer a Deus é para a nossa eternidade. É para não sofrer o juízo. É para não sofrer a condenação. É para não sofrer as consequências na eternidade. Porque muitos vão viver o seu pecado, suas transgressões, suas incredulidades, ignorância, idolatria, né? na presença de Deus, desobedecendo a Deus, transgredindo a sua palavra. E muitos vão se dar bem nesse mundo. Tem gente que nem punido pratica tanta malícia e só tem vantagem. Mas o juízo está guardado. O juízo de Deus vai se revelar naquele grande dia. Tem um dia determinado para isso. E ninguém vai escapar desse juízo. Mesmo que morra, passe 10 anos. Mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Uns para a salvação eterna. E outros para o juízo e a condenação eterna. Então, Deus ele estabelece o homem duas regras aqui. A regra para ele viver em obediência a Deus e ter a vida eterna. E uma regra da desobediência a Deus e a punição de Deus na vida do homem. Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Adão estava no estado puro aqui, quando Deus dá essa determinação. Adão está no estado puro. Olha que Deus ordenou, porque Deus, ele é Senhor. Ele ordena, Deus ordenou ao homem. E o homem ouve, está atento. Ele foi consciente, porque se Deus não tivesse dado ao homem a orientação, o homem não era culpado de algum erro, porque ele não foi orientado. Mas Deus orientou o homem está consciente, o homem está sendo agora consciente da situação, para que ele seja responsável pela decisão que ele tomar. Ele também está ciente da situação, da consequência que ele vai receber dentro das escolhas que ele vier a fazer. E Deus agora deixa o homem consciente e dá ao homem a vida perfeita.
e deu ao homem a liberdade de escolher. O diabo, sabendo disso, o diabo, conhecendo que Deus é justo, e que ele não tolera o pecado, e que ele não compactua com o mal, e que ele é justo e terrível para julgar. Porque o diabo já sabe disso. Ele sofreu isso. Ele foi julgado com um juízo de Deus terrível, que até hoje ele está aí buscando tragar vidas para sofrer esse juízo também. Observe uma coisa. Satanás agora intervém na vida do homem. Satanás agora vem influenciando o ser humano. Mas por que Deus deixou? Por que Deus permitiu Satanás influenciar o homem? Assim o homem não ia ter o direito de escolha. Deus permitiu que o mal seduzisse o homem para o homem ter a liberdade de escolher permanecer obedecendo a Deus para ter vida eterna, ou se ele submeteria ao mal, transgredindo a palavra de Deus para perder essa vida eterna. É aí que entra os dois caminhos que Deus permitiu para o homem. É aí que entra o propósito de Deus em permitir que Satanás tente o homem, para o homem usar do seu livre-arbítrio, porque senão não tinha como ele usar. Para o homem usar, porque o homem estava no estado perfeito. E agora entra o tentador, porque a palavra, a Bíblia diz que a serpente veio e enganou o homem. A serpente fala de Satanás, amados. A Bíblia diz lá em Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, a gente pode ver no capítulo 9, versículo 12, que Satanás ele é chamado de a serpente e o diabo. A serpente e o diabo se refere a ele, a Satanás. Você pode confirmar isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então a gente vê que o diabo agora seduz, tenta influenciar o homem que Deus criou na pureza, em santidade, para obedecer a ele. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 4, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as luminares do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de todas as árvores do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Versículo 4, olha o que o diabo diz agora à mulher. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse: certamente se você comer vai morrer. Deus afirma. E o diabo agora vem afirmando uma mentira como se fosse verdade. Certamente não morrerás. Olha como Satanás ele age para perverter a verdade de Deus e para seduzir as pessoas para pecarem contra Deus. Enquanto Deus diz que o homem vai sofrer a punição se pecar contra ele, o diabo está dizendo: vai não, rapaz, isso não tem nada não. Esse negócio de inferno, isso não existe não, rapaz. Esse negócio de condenação, isso não existe não, rapaz. Todos morrer vão para um bom lugar. Tá nessa, Deus não vai botar ninguém no inferno não. Não é Deus que bota não, meu amado. É o homem que vai. Deus ele vai punir. Porque Deus ele não tomará o culpado por inocente. Ele é justo e reto. E Satanás, sabendo disso, leva o homem a pecar contra Deus, porque ele sabe que o homem vai sofrer a punição. Não é Deus que lança ninguém no inferno não. É o homem que vai para lá pelos seus pecados. Deus faz o homem cumprir as consequências do seu erro. E aí Deus aplica o seu juízo, que é condenação eterna. O diabo agora diz: certamente não morrerás. Mas a mulher foi orientada que morreria. A mulher foi orientada da consequência que Deus disse que ia vir sobre ela se ela tocasse. E a gente observa que aí o inimigo ele começa agora, como ele faz hoje na vida das pessoas, não é? Levando as pessoas a viver o pecado, a viver de uma forma transgressora, abominações, vivendo práticas abomináveis, e até achando que Deus está abençoando, né? Tem pessoas que vivem na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, no efeminismo, na mentira, na perversão, né? No fingimento, roubando, matando e achando que Deus está abençoando. Olha aí o que o inimigo faz as pessoas pensar. E com isso elas continuam com seu coração alegre, o coração que é a coisa mais enganosa que existe, o diabo enganando as pessoas através de sentimentos de seus corações.
levando elas a viver transgressões, fazendo elas pensar que vai terminar tudo bem. Mas Deus avisa. Assim como Deus avisou lá a Adão, deu a ele a liberdade de escolha, mostrou a ele a consequência das decisões dele, Deus está avisando essa humanidade também. Cuidado, meu irmão, para refletir nessa orientação agora que você está recebendo. E a gente vê que Satanás, sabendo como derrubar o homem, como fazer o homem sofrer a punição de Deus, ele agora leva o homem a não dar crédito à palavra de Deus. Olha o que ele diz: certamente não morrerás. Agora o homem, ele é tentado a não dar crédito à palavra de Deus. Quando Deus disse certamente morrerás, o diabo diz certamente não morrerás. E o homem dá ouvido a Satanás. A gente vê que dentro do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 1 ao 4, Satanás começa a persuadir a mulher. O diabo influencia a mulher. O diabo desperta o desejo, o desejo do errado para o coração da mulher. O desejo proibido daquilo que Deus proíbe, como ele determina que não deveria comer. Porque se comesse viria a consequência. O diabo agora desperta o desejo da proibição de Deus para o homem ignorar a proibição de Deus e comer, achando que não vinha consequência. O diabo faz a mulher pensar que não vai vir consequência. Ele influencia. Ele desperta o desejo. Você pode ver que no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, Satanás agora investe no coração da mulher para ela ter soberba, para ela querer ser igual a Deus, para ela querer ser independente. É isso que ele faz hoje com as pessoas, influenciando no coração das pessoas a soberba, para as pessoas quererem ser mais do que outras pessoas, e muitos querendo serem mais que Deus. Ele faz as pessoas buscarem glória, para se exaltarem. Foi o que ele fez aqui na mulher. Não, certamente ele sabe, se tu comer tu vai ser igual a ele. A mulher desejou isso. A mulher sentiu prazer pelo fruto. E a gente observa aqui, do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 até o 5, Satanás está influenciando a mulher a pecar. Satanás está engoldando o coração dela com os desejos, despertando a concupiscência dos desejos malditos, proibido para que a mulher viva. Mas a mulher ainda não pecou. Ela ainda não pecou, ela está sendo só tentada. Porque o ser tentado não é pecado. Sofrer sedução não é pecado. O pecado é você executar o desejo da tentação. Então do versículo 1 até o 5, a mulher ainda não pecou. Mas olha o que diz no versículo 6. No versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, vendo, foi atraída pelo engoldo dos olhos. Não é? A primeira coisa que Satanás faz você ver. Desperta com os olhos, porque os olhos é a candeia da alma. O que os teus olhos vê, ou bem ou mal, vai engordar a tua alma. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, soberba. Desejou a árvore para ter entendimento, soberba. E diz assim, desejada para ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Agora ela é tentada, despertado o desejo nela para o pecado, e ela agora executa o pecado. No versículo 6 de Gênesis capítulo 3, a mulher agora cede à tentação, se deixa dominar por Satanás, executando o desejo proibido que Deus tinha dito que não executasse. E ela ainda influencia o marido a pecar também, e o marido também cai no pecado. É o que o diabo faz. Pega a mulher, que era o sexo, e a Bíblia diz que é o sexo mais fraco. E a mulher é seduzida, é engoldada, mas a mulher sabia das ordens, das proibições de Deus. Ela pecou porque ela quis. Ela cedeu à tentação. O diabo levou a mulher a cair e a mulher levou o homem a cair. Porque a mulher agora foi influenciada a seduzir o homem também. E o homem, por não também dar ouvido à palavra de Deus, porque Adão também sabia a ordem direta de Deus que Deus deu a ele. E ele não acreditou, ele não deu crédito à palavra de Deus, ignorou a direção de Deus e se deixou dominar pelo desejo do pecado e cedeu à tentação, executando o pecado, tornando-se assim transgressor.
para com o seu Criador, o seu Deus. A mulher já tinha dado visão ao pecado, sentiu o desejo, então executou o pecado, desprezando-a e transgredindo e não acreditando na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, cuidado. Você está olhando para o pecado, está sentindo desejo no coração. Cuidado para você não executar esse desejo maldito que você sabe que Deus proíbe. E se você que está executando, está vivendo já esse desejo proibido, se arrepende enquanto é tempo. Porque o que Deus quer é que o homem se arrependa. E porque Deus não deu aqui o perdão a Adão, porque Adão não pediu o perdão de Deus, Adão não reconheceu o seu pecado, Adão não reconheceu a sua miséria, Adão não foi humilde para reconhecer que pecou contra o seu Criador, porque a gente pode ver aqui, dentro do versículo 11 em diante, ele quando cai em pecado, agora diz, os olhos dele foram abertos, e conheceram a sua nudez. Por que foram abertos? Porque enquanto eles estavam no estado puro, sem pecar, eles não tinham malícia, nem pensamento pervertido no coração. Eles se viam um ao outro nu, mas não olhava. Ele não olhava com os olhos pervertidos, nem com malícia, nem com outro sentimento nenhum maldito. A partir que ele perdeu essa pureza, o pecado entrou no coração do homem, perverteu a natureza do homem. E aí ele vê a sua vergonha, ele vê agora com indecência, ele observa agora que estão nus, porque a mente já ficou pervertida. O pecado já contaminou os sentimentos, pensamento, tudo. Desfez a imagem, contaminou a imagem e semelhança que o homem criou, que Deus criou o homem com ela. Mas o sangue de Jesus purifica, aleluias. Enquanto o pecado contaminou a imagem e semelhança do homem, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, o sangue de Jesus nos purifica e nos torna a dar novamente essa imagem e semelhança. Aleluia. Por isso que Jesus é maravilhoso, irmão. Mas vamos aqui. E quando Adão percebe que está nu, quando Deus agora vem, o homem percebe que não é digno de estar na presença de Deus. O homem sente o temor na sua alma e se esconde de Deus. Ele se esconde porque agora ele sente a sua culpa. É o que muita gente hoje tem feito, se escondido de Deus. Não se aproxima de Deus para não ser reprovado as suas obras. Por isso que tem buscado os seus meios pessoais para chegar a Deus. Por isso que as pessoas preferem mais viver a religião, viver os seus conceitos religiosos, viver o seu eu acho que é assim, do que viver o que diz a palavra de Deus, porque sabe que as suas obras são mais, sabe que as suas obras não são aprovadas por Deus e não se submetem à vontade de Deus, e não querem se arrepender, não querem reconhecer o seu erro e preferem criar os seus caminhos para continuar na sua perversão. Pervertidos, transgressores, blasfemos, inimigos de Deus, porque vive contrário à vontade do seu Criador. Foi o que Adão fez. Versículo 11, Deus disse: quem te mostrou, Adão, que tu estavas nu? Quem tirou a pureza, Adão? Quem te levou a pecar, Adão? Olha o que Adão diz: foi a mulher que tu me desse. Ele não reconheceu a sua culpa, colocou a culpa, a responsabilidade em Deus. E até poderia ser, não, mas foi a mulher que fez Adão pecar. Adão não tem culpa nenhuma, mas a ordem que Deus deu diretamente foi a Adão. Adão sabia que não era para comer dessa árvore da ciência do bem e do mal. Adão sabia que não era para tomar essa decisão, nem para fazer essas práticas, nem praticar aquela obra que ele fez. A mulher não foi culpada não, porque se Deus não tivesse avisado, aí sim, mas Deus avisou. Todos dois sabiam, todos dois foram advertidos pela palavra do Senhor. E Adão não reconhece isso, porque Adão poderia dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 28, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia, receberá o perdão de Deus. Mas Adão não confessou, Adão não reconheceu o seu pecado. É o que hoje a humanidade faz. Não reconhece o seu pecado e muitas vezes quando sofre qualquer situação, culpam a Deus. Porque, meu Deus, a culpa é de Deus, mas Deus quis assim. É mentira, não foi Deus que quis assim, não. Existe uma teologia aí, um entendimento aí filosófico, teológico, maldito do inferno, que ensina que o homem mata, rouba porque Deus assim quis. Que o homem pecou, ensinam que Adão pecou porque Deus quis. Porque Deus permitiu, porque Deus quis assim. Porque Deus já determinou o homem pecar, o homem roubar e matar. É esses que ensinam a predestinação, por isso que eu digo.
Por isso que eu estou combatendo muito contra esse ensino maldito das trevas, dado nos púlpitos das igrejas por homens que estão sendo guiados por espíritos enganadores, doutrina de demônios. Isso é uma doutrina de demônio, que faz o homem negar a verdade de Deus, o livre-arbítrio, o direito de escolha, e faz o homem negar que Deus deu ao homem a responsabilidade, e ele só vai sofrer consequências diante das suas escolhas que tomou. Ele não vai sofrer consequência porque Deus determinou que ele sofresse. Não. Assim ele não ia pagar no juízo com as suas obras. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. O homem vai ser julgado pelas suas obras, pela sua vida que teve aqui, pelas decisões, pelas escolhas. O homem não vai ser julgado porque Deus determinou o homem ser julgado para ir para o inferno. Então sai dessa doutrina, desse ensinamento, dessa linha de pensamento, seja de Calvino, do teu pastor, do teu presidente pastor, do teu sacerdote, do teu bispo, seja de quem for. Creia em Jesus, seja apostólico, seja cristão, siga a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não ensinaram isso. Jesus não ensinou isso. Jesus coloca a responsabilidade para o homem, não é para Deus. É isso que o diabo faz. Foi o que ele fez com Adão aqui. Adão jogou a responsabilidade para Deus, dizendo: ah, Deus, foi a mulher que tu me desse. Aí Deus vai para a mulher. A mulher diz: foi a serpente. Você está vendo como o ser humano se tornou depois que pecou, que ele não foi humilde, tornou-se mau, infiel, incrédulo para com seu Criador. Porque se Deus não intervesse para nos salvar, a gente não voltaria nunca a Deus. Porque a gente se afastaria mais e mais de Deus. Portanto, por isso que Jesus disse: não há um bom sequer. Não tem um bonzinho não que vá para Deus porque é bom, porque eu escolhi, não. Foi a misericórdia de Deus na sua vida e você caiu em si e aceitou. Aí sim você recebeu o resgate de Deus através de Jesus na sua vida. Mas o homem não passou a reconhecer. Então Adão, ele não reconhece. A mulher não reconhece a sua culpa. Hoje as pessoas têm agido dessa mesma forma. Deus tem avisado as consequências que o homem vai sofrer por causa das suas obras más, por causa das práticas que vivem dentro da situação. Deus tem avisado essa humanidade, né? Deus tem mostrado e a humanidade tem vivido e achando que vai terminar bem e não reconhece o seu erro, o seu pecado. Os dois ladrões que foram ali crucificados ao lado de Jesus, um à direita e um à esquerda, aqueles dois ladrões representam a humanidade. Uma parte da humanidade que significa a incrédula que está do lado esquerdo, que é uma simbologia dos incrédulos, o lado esquerdo do Senhor, que não reconhece o seu pecado, que não busca a misericórdia de Deus, blasfema contra Deus e acha que Deus tem a obrigação de livrá-lo do mal porque ele não é merecedor do mal. Foi o que o ladrão fez. Salva-te a ti mesmo e tira nós daqui. O da direita, que representa as pessoas que reconhecem o seu erro, o seu pecado, se converte ao Senhor, reconhece Jesus como Senhor e como esperança para a nossa salvação. O da direita disse: ei, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. Tu ainda não teme isso? Esse homem é um justo. Nós estamos aqui porque merecemos. O ladrão da direita reconheceu o seu erro, a sua miséria. Ele reconheceu Jesus ali morrendo justo para nos redimir. Aí ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem reconheceu Jesus como o Senhor, o Messias, aquele que era prometido a Israel que viria, porque com certeza aquele homem ouviu pregar sobre Jesus, ele ouviu a pregação de Jesus, ele foi contemplado pela pregação do Evangelho naquela época. Mesmo ele vivendo nas suas práticas malditas, mas no último momento da sua vida ele teve a oportunidade de se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor para receber salvação e vida eterna. Hoje, tem muitas pessoas na humanidade que mesmo no último momento da vida ainda não reconhecem, morrem com um coração duro, negando a verdade de Deus, permanecendo na iniquidade, no erro, na idolatria, na feitiçaria, no efeminismo, no sodomismo, dentro das práticas abomináveis que Deus reprova, e ainda morre sem reconhecer, ainda morre culpando a Deus, mas não reconhece o seu erro com um coração duro, vão para o inferno, porque não reconheceu o seu pecado. Mas tem pessoas ainda que no último momento da vida ainda param para se arrepender. Por isso que eu digo, a gente não pode julgar ninguém, irmão. Porque até no último momento da vida, se a pessoa tiver tempo de falar e de tomar uma decisão, ele toma.
Aí ele reconhece o pecado, diz: Senhor, eu passei a vida toda errando contra ti, mas eu reconheço agora, ó Deus, que eu errei, sou pecado, merecedor do inferno, mas eu ouvi falar do teu Filho que pode salvar, libertar, se transformar e nos dar o perdão. Me recebe, livra a minha alma do inferno, Jesus. E aí Jesus dá salvação a essa pessoa. Aleluia. Glórias a Deus. Porque tem pessoas no último momento da sua vida que reconhecem Jesus. Tem muitos morrendo na mesa de hospital, salvo porque tem médico crente lá pregando o evangelho para eles no último momento. Mas tem uns que ainda não aceitam. Eu sou testemunha disso, que tinha uma pessoa doente, eu fui pregar para ela, que vivia na idolatria, né, adorando imagens de escultura, servindo a outros deuses, louvando a outros deuses, e eu dizendo a ela: rapaz, se arrepende, rapaz, Jesus te ama. Ela disse: não, eu morri aqui nessa religião, nasci nessa religião, fui criado nessa religião. Ela disse: vou morrer nessa religião. Eu digo: tá certo, infelizmente vai morrer sem Jesus, vai para o inferno. Que essa é a verdade, irmão. Pessoa dura, coração duro. Essa é a verdade. Então, Adão não reconheceu o seu erro, como muitas pessoas hoje também não têm reconhecido, e o diabo enganando essas pessoas, fazendo elas pensar que vai terminar tudo bem, que não vai sofrer consequência, e enchendo o coração delas cada vez mais a viver no pecado. Olha para aí, e a gente vê, irmãos, a consequência dessa situação. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. A consequência que Deus disse que eles morreriam era a perder a comunhão com Deus, ser expulso, lançado fora da presença de Deus. E aconteceu aqui, Gênesis 3, 23. O Senhor lançou fora, porque o homem agora estava impuro, no pecado, não tinha mais comunhão com Deus. Essa humanidade de hoje vai sofrer também a mesma consequência. Vão ser lançados fora da presença de Deus quando deste mundo sair, porque já sofreram a morte do pecado. E a Bíblia diz que aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte foi o pecado original lá no Éden. O homem já está afastado de Deus, mas para essa morte ainda há esperança. Deus enviou socorro, Jesus Cristo, para nos reconciliar com Deus novamente. Mas aquele que sofrer a segunda morte não terá outra oportunidade. A segunda morte é para a condenação. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que não estiver escrito seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. E o que é ter o nome escrito no livro da vida para não sofrer a condenação da eterna separação do juízo e da punição de Deus? O que é ter o livro escrito no livro da vida? Ter o nome escrito no livro da vida? Vamos para a Bíblia. Não vamos falar do que a gente entende, do que a gente acha. A Bíblia, ela tem resposta para cada pergunta. É a exegese. Interpretar a Bíblia pela Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 32, o versículo 32 e o 33, Moisés intercede pelo povo. Porque Deus se irou com o povo, porque fizeram uma imagem de escultura de ouro, de um bezerro, e começaram a adorar. Quando Moisés subiu e demorou, aí Deus se ira com o povo e promete destruir aquele povo, e Moisés agora intercede. Moisés ali prefigurando Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, na nova aliança, no novo pacto, na dispensação da graça. Jesus é o nosso único mediador. Moisés ali prefigurando Jesus já aqui, nesse período da nova aliança. Moisés intercede pelo povo dizendo: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou então risca o meu nome do teu livro, o nome que garante a entrada no céu. E aí Deus diz: não, Moisés, eu só riscarei do meu livro aquele que pecarem contra mim. Então o que é estar com o nome escrito no livro da vida? É viver a palavra de Deus, é ser livre do pecado, é não viver mais o pecado. E todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida são aqueles que continuam vivendo no pecado. Pode estar dentro de uma igreja, pode pregar, pode ser pastor, pode ser o que for, mas se estiver vivendo o pecado novamente, não entrará no reino de Deus, não entrará nos céus. Porque Jesus disse aos seus discípulos que estavam alegres porque expulsaram o demônio, fizeram maravilhas, fizeram milagres no nome de Jesus. Aí Jesus diz: não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes pelo vosso nome estar escrito no livro dos céus. Aleluia! E não viver mais em pecado é estar em Cristo, é andar segundo a palavra de Cristo,
segundo a direção do Espírito Santo na verdade de Deus, que é a palavra. Então está aqui o que é ter o nome escrito no livro da vida e não ter o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não vão ter o nome escrito no livro da vida são aqueles que estão vivendo no pecado e não se arrependem, não se convertem ao Senhor e não aceitam o socorro do Senhor Jesus para lhe dar perdão, purificação, reconciliação com Deus. Preferem viver no pecado. Os que estão escritos com o seu nome no livro da vida não é aqueles que estão dentro de uma igreja, é aqueles que estão em Cristo vivendo em santidade. E santidade é guardar a palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, ele diz: santificando as vossas almas na obediência à palavra. É viver a palavra. É não viver aquilo que a palavra condena, que a palavra ordena a não viver. As pessoas vivendo na idolatria, na feitiçaria, no fingimento, na mentira, na prostituição, no adultério, na vida dissoluta, na vida em feitiçaria, em tantas coisas malditas. Estão em pecado, não terá o nome escrito no livro da vida, porque são escravos do pecado, mas Jesus liberta do pecado e te dá uma nova vida, purifica a tua alma e te reconcilia com Deus. Então, Adão sofreu a consequência por não dar ouvido à palavra de Deus e se deixar levar pelo pecado. Que o que é pecado? O pecado é a transgressão, meu irmão, da palavra de Deus. Não é isso que a religião ensina, não. Ah, você tem que vestir calça, porque se vestir bermuda, você não é santo. Se você cortar o cabelo, não é santo. Se você botar um brinco, não é santo. Se você botar um batom, não é santo. Isso não é pecado, não. O pecado é tudo aquilo que a palavra nos ensina. É mentir, é desejar mal, é ser soberbo, é ser avarento, é ser fingido, é ser idólatra, é ser adúltero, é ser prostituto, é viver na feitiçaria, é viver todas as práticas que a Bíblia fala. Mas essas coisas não, isso é usos e costume. Isso não santifica ninguém, não. Tá certo? Então essa humanidade vai sofrer a consequência do pecado, não porque Deus predestinou ninguém para sofrer a consequência de pecado. Porque pela sua escolha de viver o pecado, essa humanidade vai sofrer a consequência do pecado. Aqueles que estiverem à esquerda, os que vivem no pecado, que não reconhecem, que não se convertem, que não é humilde para buscar o socorro no Senhor, como o ladrão da esquerda, serão condenados. Mas aqueles que estão à direita do Senhor Jesus, esses vão receber a palavra de Deus, dizendo: vinde bendito de meu Pai, herdar por herança eterna o paraíso que vos está preparado, o céu. Foi o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Os que estiverem à sua esquerda, os que estão vivendo no pecado, nas práticas abomináveis que Deus abomina, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vindes, bendito de meu Pai, receber por herança o reino dos céus. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Então aqui levei para você essa orientação. Escrito o livro, escrito o nome no livro da vida, é aqueles que estão em Jesus, que foram libertos do pecado, estão vivendo em santidade, ou seja, vivendo a palavra. Cuidado, que o diabo hoje continua enganando essa humanidade, levando elas a transgredirem, porque você vê hoje as pessoas vivendo as leis, punindo os justos e querendo, e dando liberdade aos injustos, e fazendo leis injustas e criando leis para apoiar o pecado, para punir aqueles que vivem a santidade diante de Deus. Isso é uma ação maligna de Satanás. E o apóstolo Paulo diz, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que ele teme para que, assim como a serpente, se referindo ao diabo, enganou a Eva, não engane os irmãos, não engane o povo de Deus, a igreja do Senhor. E a serpente está nos púlpitos da igreja enganando muitos. Pastores vivendo em adultério, prostituição, mentira, fingimento, ganância, cobiça, avareza. E achando que está bem com Deus. E a congregação sendo enganada pela serpente. Exemplos de homens que não têm santidade na vida. Exemplos de homens que falam bonito, mas não têm vida. Não têm frutos de santidade. A serpente continua enganando. Cuidado, irmão. A consequência do pecado não é brincadeira, não. Teu pastor pode até passar a mão por cima, mas Deus não passa a mão por cima. Aqueles que pecarem e não se arrependerem vão sofrer o juízo eterno de Deus, que isso é terrível.
Isso é terrível, cuidado. E se você estiver vivendo um falso evangelho, você está vivendo um evangelho que não é a palavra de Deus, está em pecado, em transgressões. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se vier outro de nós, ou um anjo descer do céu e vos ensinar outro evangelho que não seja esse, não receba, porque é maldito. Você vai estar em maldição vivendo esse evangelho que os homens estão ensinando suas modas por aí, essa modernidade, essas questões que faz o homem buscar aquilo que engolda o seu coração. Saia desse evangelho, porque isso é maldito. Paulo disse isso escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, eu quero dizer para você nessa hora, encerrando essa instrução maravilhosa, mostrando para você que a consequência do pecado vem. E a consequência do pecado não é porque Deus predestinou ninguém a sofrer, a ser condenado a ir para o inferno. A consequência do pecado é uma atitude da escolha do homem, é consequência da atitude do homem, da escolha do homem que ele fez, que ele assumiu, que ele escolheu tomar. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso que eu digo, irmão, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, prego a palavra, não saio dela, tudo que eu falo está inserido na palavra, é a palavra que me dá autoridade para falar isso, minha base, minha regra, meu crivo, o prumo, meus princípios vêm daqui, as minhas pregações são tiradas das escrituras, e eu quero mostrar para você que o homem vai sofrer o juízo de Deus, o homem não terá o seu livro escrito no livro da vida, por causa da desobediência, da transgressão, não dá ouvido à palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha aqui, a palavra está dizendo por que vão perecer. Não é porque foram predestinados a perecer. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que amor da verdade é esse? O amor de Deus revelado em Cristo, que trouxe a verdade para nós, para que nós sejamos salvos e libertos. Mas o povo não recebeu. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus vai permitir Satanás enganar essa humanidade de uma forma bem abrangente, porque não deram ouvido à palavra de Deus, como Adão não deu ouvido à palavra de Deus, como Eva não deu ouvido à palavra de Deus, antes foram incrédulos, desobedientes, transgressores da palavra de Deus, escolheram viver a direção de Satanás, as obras pecaminosas, a transgressão da palavra de Deus, e por isso sofreram a consequência Adão e Eva, e todo aquele neste mundo, toda essa humanidade, também vai sofrer as consequências, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, não estão acreditando, não estão se submetendo. Versículo 12. E Deus vai permitir por isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai permitir Satanás, não dentro da vontade dele, mas é porque esse foi o caminho que o homem escolheu. Então o homem vai se afogar na sua maldição, para saber que o caminho que ele escolheu, ele viveu o seu prazer todinho, e no final trouxe a ele consequência terrível, que Deus tanto avisou e ele não acreditou. E Deus vai permitir. E o que está dizendo aqui no versículo 12, do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, que é pecado. Para que sejam julgados os que não tiveram prazer na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, amaram mais a mentira do que a verdade, viveram mais as práticas abomináveis, o proibido que Deus proibiu, transgredindo a ordem direta de Deus, desfazendo-se do senhorio de Deus, desobedecendo o seu Criador, vivendo a sua vida como inimigos de Deus, e no final pensam que vão se dar bem. O diabo enganou Adão e Eva, pensando que iam se dar bem no final. O diabo está enganando essa humanidade, pode estar enganando você. Você vivendo com fingimento, com mentira, você vivendo com engano, você vivendo com malícia, você que está na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, no efeminismo, no sodomismo. Cuidado! Porque esses não terão parte no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos não terão parte no reino de Deus, como também está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10
versículo 10 e o 11, que todos aqueles que praticam o feminismo, a idolatria, a bebedice, a mentira, a feitiçaria, o adultério, esses não terão parte no reino de Deus. Então cuidado, não deixe o diabo enganar você, creia na palavra de Deus enquanto você tem tempo, se arrependa, se converta, clame o socorro de Jesus, que Ele te protege, dá perdão, reconciliação com Deus e te livra da condenação, guardando a tua alma para desfrutar da vida eterna e perfeita, que está guardada lá nos céus, que o Senhor Jesus preparou para nós, com a sua morte na cruz, nos dando o direito de tomar posse das heranças eternas que estão guardadas no céu. Então reflita nisso. O juízo de Deus vem. Está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor, o seu perdão, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, enquanto ainda está perto, enquanto você ainda pode encontrar. Mas depois disso, se partir assim, nessas obras que você está vivendo, nesse conceito que você está de vida, nesse caminho que você está escolhendo, transgredindo a palavra de Deus, não tem outra coisa a te dizer, senão tua alma vai se encontrar no Hades, no inferno, no lugar de punição eterna, para no dia do juízo receber a sentença do apartamento eterno de Deus. Reflita nisso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele é o Senhor da tua vida e da minha.